Aí vocês podem se manifestar, aí vocês podem até trazer essa informação, aí a gente oficia novamente a prefeitura e coloca que foi solicitado pelo público presente, né, que um técnico da prefeitura venha e fale sobre o projeto, explane melhor sobre o projeto, tá bom? Mas é nulo, viu? Isso aqui já é nulo, viu? Oi? Não, isso daí com certeza, Aí é até bom que o senhor já pode se manifestar, pode fazer uso do microfone também, tá? Na hora que ele for se manifestar, a gente liga aqui. Aí liga aí no cantinho para ele. Pronto? Não, deixa ele abrir. Não, deixa ele abrir. Pronto? Deixa ele abrir. Ele vai abrir essa sessão. Que vergonha, tadinho. Se você der o ok, a hora que você der o ok, você me avisa. Boa noite a todos os cidadãos de Serrana. Boa noite ao público presente na Câmara Municipal de Serrana. Boa noite a todos os internautas que acompanham pelo Facebook da Câmara. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública agendada para o dia 16 de março de 2023, às 18 horas, com a finalidade única e exclusiva de levantar junto aos munícipes ações e sugestões sobre o projeto de lei número 52/2022, de autoria do Executivo Municipal, que formula o Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil, Resíduos Volumosos e outros resíduos, e dá outras providências. Fazer a leitura da mensagem que capeou o projeto de lei. Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa colenda Câmara, o incluso projeto de lei número 56 de 2022, que formula o Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil, Resíduos Volumosos e outros resíduos e dá outras providências. A política nacional incrementada pela Lei número 12.305 de 2010, o novo marco legal do saneamento, Lei número 14.026 de 2020, a norma referência número 01 da ANA, os decretos federais números 10.936, 11.043 e 11.044, todos de 2022, representam um conjunto normativo voltado à tomada de ações dos setores que estimulem a reutilização e reciclagem, o sistema de logística reversa, o desenvolvimento de tecnologia limpa, com o aproveitamento energético e padrões sustentáveis de produção e de consumo. Gestores municipais têm até o dia 31 de dezembro de 2022 para proporem instrumento de cobrança pela prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos. A obrigação consta do chamado novo Marco Legal do Saneamento, publicado através da Lei número 14.026 de 2020. Esta traz 4 componentes: o abastecimento de água, quando as pessoas têm que ter acesso à água própria para consumo humano, o esgotamento sanitário, pois o esgoto deve ser devidamente coletado e tratado antes de ser lançado no meio ambiente, o manejo de resíduos sólidos, que vem junto da limpeza pública, e a drenagem pluvial. O superintendente adjunto de regulação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, Alexandre Godeiro, reforçou que até a data do dia 31 de dezembro de 2022, o município titular tem que propor o instrumento de cobrança, mas com a legislação tributária. A cobrança não entraria em vigor este ano, tendo como prazo o começo do próximo ano. Há necessidade de adequação para que o município não incorra na renúncia de receita. Caso o município perca o prazo, a renúncia de receita traz uma série de implicações constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Importante frisar que nos relatórios de fiscalizações ordenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, houve apontamentos quanto à instituição de cobrança da tarifa decorrente do manejo de resíduos sólidos, conforme se observa no TC 004289-98922. A nota técnica 13 de 2021 traz as obrigações municipais referentes à cobrança pelo manejo de resíduos sólidos urbanos, prevista na Lei 14.026 de 2020.
Esse pacote de demandas e necessidades, porém, vai englobar ações que vão muito além da coleta de tratamento e destinação fixa do lixo doméstico. Também se estenderá a inúmeros serviços ambientais especializados, como, por exemplo, o coprocessamento de resíduos, a incineração de resíduos, o manejo seguro de resíduos de serviços de saúde, RSS, a remediação para áreas contaminadas e a manufatura reserva sobre a gestão do lixo eletrônico e outros tantos. Por ser matéria urgente, solicitamos sua apreciação nos termos do artigo 47 da Lei Orgânica do Município de Serrana, contando com a especial atenção de Vossa Excelência e dos demais edis. Aproveitamos o ensejo para transmitir os protestos de elevada estima e real apreço. Acabei de ler aqui a mensagem que capeou o projeto de lei número 56 de 2022, que formula o sistema para a gestão sustentável de resíduos da construção civil, resíduos volumosos e outros resíduos e da outras providências. O projeto de lei, ele tem, no total, 60 artigos. Foi apreciado, né, doutora, pelas comissões? Isso. Boa noite a todos. O projeto passou pelas comissões. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação convocou essa audiência pública, tendo em vista a relevância desse projeto e também o caráter técnico, justamente para ouvir os representantes da Prefeitura a respeito, né, dos aspectos técnicos desse projeto. Vou passar uma explanação geral do projeto de lei, depois a gente abre para a manifestação dos munícipes. O projeto de lei 56 de 2022, ele formula o sistema para a gestão sustentável de resíduos sólidos da construção civil, resíduos volumosos e outros resíduos. Então, a primeira coisa que esse projeto está fazendo é a definição de resíduos da construção civil. Dentro dessa definição, ele faz uma classificação, o que é reutilizável, o que não é, quais são que permitem reciclagem ou recuperação, resíduos perigosos. Além disso, ele aqui coloca quem são os geradores desses resíduos. Ele coloca aqui que são pessoas físicas, jurídicas, públicas e privadas, proprietárias ou responsável legal pelas atividades de construção, reforma, reparos, demolição, remoção de vegetação, escavação de solos e outros. Aqui define também o que são resíduos volumosos, que também abrange esse projeto de lei. São resíduos volumosos aqueles não provenientes de processos industriais constituídos por material volumoso não removido pela coleta pública municipal rotineira. E aqui dá alguns exemplos, como big bags, acondicionados em áreas de interesse ambiental, móveis, equipamentos domésticos, eletrônicos inutilizados, grandes embalagens, peças de madeira, resíduos vegetais provenientes de manutenção de áreas verdes, públicas ou privadas. Então, na sequência, esse projeto aqui, ele coloca as responsabilidades dessas pessoas que geram esses resíduos. Principalmente aqui, o que ele coloca? É proibida a destinação de resíduos biológicos e orgânicos em caçambas metálicas estacionárias, alocadas em vias públicas destinadas para resíduos de construção civil e resíduos volumosos. É proibida a utilização de chapas, placas e outros dispositivos suplementares que promovam a elevação da capacidade volumétrica das caçambas metálicas estacionárias. É vedada a permanência de caçambas metálicas estacionárias que estejam com seu volume máximo preenchido. E aí ele estabelece também multas e infrações para quem violar esses dispositivos. Ele estabelece aqui também quem são pequenos geradores de resíduos, que são aqueles que produzem um volume diário de, no máximo, 1 metro cúbico. Na sequência, ele disciplina sobre os ecopontos, que são os locais públicos destinados para o recebimento e triagem desses resíduos de construção civil, resíduos volumosos e outros resíduos recicláveis. E aí, só pode destinar esses resíduos no ecoponto quem são os pequenos geradores de resíduos, que é até 1 metro cúbico.
Aqui fala que também que pode ser destinado nesses ecopontos outros resíduos, como os pneus, recicláveis, madeiras e outros que não contenham resíduos contaminados ou resíduos orgânicos, desde que não ultrapassado o volume de 1 metro cúbico por dia. Ele disciplina também sobre os transportadores, né, que deverão ser cadastrados no Departamento de Meio Ambiente, que são todas as empresas prestadores de serviços autônomos que operam com a coleta e transporte de resíduos da construção civil, empresas de terraplanagem e pavimentações. Sobre a destinação dos resíduos, ele faz uma classificação, né, dentre elas, e cada classificação tem uma destinação adequada. Você está aí, doutora, desculpa. Qual artigo que você está aí? Já estou no sem 30. Estou aqui no capítulo 8, da destinação dos resíduos. Então, aqui ele também coloca que caberá aos gestores, os geradores e os transportadores o destino adequado dos resíduos da construção civil. Eles deverão ser encaminhados às áreas de transbordos, beneficiamentos ou aterros de resíduos da construção civil devidamente licenciados, assim como os outros disciplinados nessa norma. E aí, ele estabelece, no artigo 31, que em áreas de transbordos, beneficiamento ou aterros de resíduos da construção civil mantidas para prefeituras devidamente licenciadas, será estabelecido um preço público para o recebimento dos resíduos da construção civil. E, por último, ele estabelece as infrações e penalidades para as pessoas que não cumprirem essa lei. Então, aqui será notificado, será lavrado auto de infração, aplicado multa, pode ter a interdição parcial ou total das atividades até a correção da irregularidade, cassação do alvará de localização e funcionamento de atividade ou licença e apreensão de bens. E, no seu anexo, ele estabelece as multas. Eu vou dar alguns exemplos de multas, mas aqui é um rol bem extenso. Então, aqui, no artigo 10, parágrafo 5º, o descumprimento da determinação da regularização ou retirada da caçamba metálica nos prazos estabelecidos. A multa diária de R$ 100. A ausência e desconformidade do plano de gerenciamento de recursos resíduos sólidos, R$ 5.000. Descarte e acondicionamento irregular de resíduos volumosos, R$ 250. A ausência de cadastramento junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, R$ 150. Fica aberta para a manifestação dos munícipes. Por gentileza, o senhor poderia utilizar o microfone, que aí o pessoal que está acompanhando pela internet possa também acompanhar os questionamentos. Só apertar, né? Já. Boa noite a todos, ao presidente, à colega Carol, aos vereadores presentes. Presidente ou a colega Carol, por favor, explique a importância da audiência pública para os presentes. Por favor, qual que é a importância da audiência pública no nosso ordenamento jurídico? Bom, esse projeto, além de impactar todos os munícipes, ele também tem um impacto para aquelas pessoas que têm transporte, né, de resíduos sólidos e também para quem, né, tem os aterros e fazem esse manejo dos resíduos sólidos. Então, eu peço a palavra porque tanto o presidente como a colega disse que esse projeto é de suma importância. Infelizmente, o Poder Executivo não mandou um representante, então é nula essa audiência pública, por falta de esclarecimento técnico. A intenção da audiência pública, senhores, nada mais do que é a nossa contribuição no projeto de lei. Ouvir a população, mas desde que tenha um representante que explique com propriedade o projeto, para que nós possamos fazer as perguntas pertinentes. No intuito do quê? De querer somar. Porque realmente, para mim, falar de meio ambiente é algo que supera toda e qualquer expectativa. O meio ambiente regula tudo. E, infelizmente, não teve um representante. Então, a nossa contribuição está comprometida. Doutor,
Desculpa o seu nome. Doutor Abinael, parabéns aí pela explanação, tá bom? A audiência pública é justamente com essa finalidade mesmo. Participação dos cidadãos de nossa cidade, participação das pessoas envolvidas, tá? Infelizmente, não houve, né, a manifestação por parte aí da prefeitura, segundo a doutora Carol, já tinha até procurado ela para questionar em relação à participação do responsável pelo Departamento de Meio Ambiente, para estar vindo aqui, estar suscitando, né, trazendo esclarecimento aí sobre algumas questões que pudessem ser suscitadas, pudessem ser trazidas pela população, e infelizmente não veio. Então, eu só vou abrir mais a palavra aqui para os nobres edis que estão aqui presentes, e aí a gente já vai estar encerrando a audiência pública. Boa noite a todos, peço desculpa pela voz, é alérgica. Eu comungo com o representante da sociedade civil. Na verdade, nós, como legislativo, tanto representados pelo presidente, o nosso jurídico está aqui, e nós gostaríamos da presença do representante do executivo, considerando que o que foi colocado aqui é de suma importância para o município. Então, eu, como legislativo, gostaria que se tornasse nula essa audiência pública. Sabemos que a população, às vezes, não consegue nos acompanhar, porque nós estamos vendo aqui, o nosso público está pequeno. Porém, isso fica registrado. Isso serve de embasamento em ata para o executivo nos mandar para a Câmara como argumento para dizer houve uma audiência pública. Então, como partiu do executivo esse projeto, nós pedimos a presença do representante do executivo para que se torne válida essa audiência pública. Eu peço ao presidente que se torne nula essa audiência, por gentileza. Concordo com você, vereador. Concordo. Jarbas, vai querer falar alguma coisa, Jarbas? Concordo com as palavras dela, que eu acho que tem que também convidar mais pessoas para participar disso aqui. Mesmo que a população não esteja, a pessoa principal, legislativo e executivo, tem que estar. Primeiro, o projeto vem do executivo, é importante para a cidade. E nós, legislativos, estamos aqui para representar a população. A população não está, mas nós representamos eles. Ok? Doutora, por gentileza, deixa anotado aí para reiterar o ofício, tá bom? Para que o executivo encaminhe, né, uma pessoa responsável do meio ambiente para que possa vir aqui e estar tirando as dúvidas e fazendo os devidos esclarecimentos, tá bom? Pode vir, falar no... Falando alto, também eu senti, já participei de várias audiências públicas, geralmente existe uma ata, pode colocar uma das pessoas, quem for vir, não, até poder Tá aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. mas ela será nula. Tá aqui, que, sim, ó. é que não foi colocada lá. É que não foi colocada lá porque a gente está com um pequeno número reduzido de funcionários e infelizmente não deu, mas a gente já iria estar passando aí para o pessoal Mas mesmo assim conseguir na vai assinar. assinatura, tá bom? É Mesmo porque assim ela vai tá constar? aqui, ó. Vai, tá Então, aqui, vai mas constar. eu- vai constar em ata Vai, que vai ser nula? Vai constar, perfeito. vai constar. Constar É sim. porque é importante, porque aí o pessoal Vai tem sim. testemunhas que, né, Vai constar sim. presenciaram a nulidade. Pelo que eu percebi, não veio ninguém do executivo. Aí não tem jeito de ter audiência. É assim, vereador, como o projeto é dele, eu penso assim, do executivo, é de suma importância para o município, e mesmo que a população esteja em minoria, nós, como legislativo, estamos aqui para representar a população. Então, por respeito, teria que ter alguém, o nosso jurídico está aqui para dar qualquer explicação, mas por respeito tem que ter um representante do executivo para poder explanar o projeto que nos foi enviado, com precisão, inclusive. É impossível fazer, né? Porque não tem... Como é que vai esclarecer? Como é que vai explicar o projeto? Como é que vai tirar a dúvida, né, da população, do pessoal que é Ressaltando, de interessado? suma importância Só para para o fazer uma município. observação, na realidade, assim, eu não vejo considerar ela nula, porque na realidade tem pessoas aqui com esse propósito, né, de contribuir para o projeto, que na realidade tem que ser somada com outra, né, não decretar a nulidade. Porque houve a explanação, o fato do executivo não estar presente, mas tem pessoas que têm o objetivo aqui de contribuir para o projeto, né? Então teria que somar com uma outra audiência pública.
Eu acho que a creio nulidade eu seria creio, uma doutor, coisa- que foi assim, que como foi sugerida a nulidade pelos nobres edis, é que por não ter, né, alguém técnico para estar explicando. Então, justamente por isso que eles levantaram essa questão até mesmo de estar colocando ela como nula. E Para que seria uma pudesse falta, ser, né, desculpa, de presidente, forma mais Lícita, ampla, mais divulgado, né? Mas eu acho que eu entendi o Ivan, talvez, o posicionamento, e isso considera-se uma falha do executivo. Se considera nula, aí não se agrega ao processo. É isso que você quer dizer, Sim, ou não? porque na É realidade... que, só uma ressalva. É. A audiência pública é para a gente ouvir a população. Então, por mais que o executivo não esteja presente, a gente só não conseguiu o objetivo final, que é passar a informação técnica para os munícipes e ouvi-los em contrapartida. Então, assim, acredito que não tem como anular, né, tecnicamente, a audiência pública. Ela só não atingiu o seu fim, por isso que nós vamos convocar uma nova audiência para tentar dar mais amplitude para o projeto. uma dúvida. Até para dar credibilidade também para o pessoal que veio, né, com o intuito de somar com o projeto. Então, acho importante a ressalva que a doutora Carol fez é válida, né? Teria que ser feita uma outra, né? Agora, decretar nulidade, isso se não tivesse vindo ninguém. Mas, assim, como tem pessoas aqui que têm o propósito de contribuir, eu acho válido deixar essa ressalva e não considerar nula. Uma dúvida, doutor, uma dúvida, por gentileza. Já havia mandado essas informações pelo Ministério Público, inclusive foi uma denúncia que eu protocolei, que eu coloquei como vereadora que seria interessante 2 audiências públicas. Acho que você acompanhou esse processo. Sim. Então, nesse caso, nós faríamos 3 audiências públicas, é isso? Ah, por isso que você quer considerar essa nula, né? Ah, mas aí pode ser convocado. Bom, eu não sei, né? Questão Então- jurídica, né, doutor? Então, fora essa, Doutora, nós temos mais existe a 2. necessidade de fazer 2 audiências públicas ou não? Eu desconheço, assim, tem que dar uma Tem que dar publicidade e trazer a população para que Isso possam a gente participar. fez, tá, né? André? Isso A gente fez, já não, está isso divulgando fez. faz 2 semanas Perfeito. a audiência pública. A gente colocou carro de som, colocou no Instagram, colocou no Facebook, né? Vocês divulgaram também. Então, assim, a finalidade, não acredito que é nula por causa disso, porque Sim. foi dada a publicidade e teve um tempo hábil para a população ficar ciente. Então, é isso que é o intuito, né? Não tem, acho que, limite de 1, 2, 3. Conseguir o objetivo final, que é passar o projeto de forma clara, né, para os cidadãos e conseguir pegar o retorno deles. Então, A manifestação é do necessário Ministério mais Público uma. foi numa forma daquele outro o outro aspecto. projeto. Seria assim, uma recomendação, Sim. né? Não, na realidade, não tem Recomendado, não uma imposição legal. Imposição legal. Mas ele fez uma recomendação de 2? Isso, mas Sim. não para esse projeto, né? Foi Ah, uma tá. outra situação, mas ele Aquela outra entendeu que o projeto Valia 2 audiências públicas. seria necessário. Pois não, doutor. Pode falar, por favor, no microfone? Só apertar o botãozinho ali, porque aí pelo menos os de casa te ouvem. Na questão de se tratar de nulidade, você sem efeito, doutora e presidente, torne sem efeito. Qual o objetivo principal? O representante executivo, que é o mais interessado, não compareceu. Ponto. Na realidade, o mais interessado é a população, né? Um exemplo, presidente. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, ver se você consegue me responder. Perfeito. Dentro desse projeto. No capítulo 2, doutora, qual que é a finalidade principal desse projeto? Qual o objetivo principal desse projeto? Tá aí, projeto. No caso, se for considerar essa audiência pública, seria necessário assinar a ata Capítulo do presidente, 2. não é isso? Assinar a ata, né? Dos objetivos: proteger o meio ambiente, consequentemente, melhorar a qualidade de saúde, contribuir para a limpeza urbana, criar infraestrutura adequada para a captação, processamento de resíduos, contribuindo para a redução, reutilização, reciclagem, diminuindo a disposição final. Evitar descarte incorreto ou poluição de vias públicas, terrenos, galerias e córregos, com transporte de forma incorreta. Estabelecer responsabilidades de seus geradores e dos demais agentes envolvidos. Entendo o questionamento do senhor, que traz todas as pessoas envolvidas. A prefeitura deveria sim estar presente, como é o interessado. Na minha questão, quer dizer que isso pode ser melhorado. Porque o Com meu certeza. Não pode falar só apenas 5 itens. Nós podemos elencar até 10 ou 12. Na questão principal daqui, qual que é? Ele mandou ofício na questão de um pré-requisito
para instituir a taxa de gestão de resíduo para começar a cobrar no marco de saneamento. Já deixou claro, mas ele não colocou no caput. Perguntar para o nosso nobre representante do Poder Executivo, é isso, querer contribuir e somar. Ou nula ou sem efeito, é o mesmo resultado. Doutora, pode ser uma ou duas, deixe que contribui, que seja um inciso, tem que alterar. Por isso que nós temos que ser ouvidos. Simples. Com certeza, e vai ser ouvido. Obrigado. Doutora, algum vereador? Se for considerar essa... Não teria que assinar a ata hoje? Já está aqui. Ah, está aqui, eu já Está aqui. assinei. Todos já vai estar aqui disposta para todos assinar. Todos os participantes, né? Vai todos assinar ela, tá bom, Jarbas? Foi falado em ecoponto, doutora. Isso porque a gente tem um pedido de 6, né? 6 ecopontos de cidade. Tem esse projeto para ser instalado em Serrana em breve? Os ecopontos? Então, os ecopontos estão sendo disciplinados nesse projeto de lei, Jarbas. Tá? E aqui está... Deixa eu colocar o... Porque já foi falado desde o ano passado que ia buscar verba para isso, tal. Uhum. Mas tem... Está aqui no capítulo 5 desse projeto de lei, tá? Eu acho que até uma falta de respeito a gente tirar dúvida com a nossa procuradora, um projeto que foi esmiuçado pela prefeitura. Então, na íntegra, ela está lendo o projeto, mas exatamente o que está sendo colocado ali, quais são os objetivos, tempo, valor, essa coisa toda, é do executivo, não é isso, doutora? Essa parte jurídica, né, do projeto, que vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição, mas a questão técnica, ambiental, questão de isso que a população engenharia, veio né, buscar, isso já né? foge um pouco do nosso doutora, âmbito. eu estava até em casa assistindo lá, e eu vi ali o Caçolar estava lendo, acho que a mensagem, até perguntei para a doutora. Isso, mensagem. Na mensagem fala algumas coisas em relação à água e tudo mais, mas no projeto em si não trata nada em relação à água, né? Não, só na mensagem do projeto, numa questão geral que foi abordada, mas... Hã? Aqui o que trata aqui é mais em relação mesmo Aos resíduos sólidos. aos resíduos Então, sólidos, mas na a mensagem que você estava influenciar lendo, na qualidade de água. É porque Tiago, a prefeitura menciona que é obrigação da gente aprovar esse projeto, porque o marco legal do saneamento, que acho que é isso que você relacionou com a água, estabelece que é obrigatória a cobrança pelos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos. Tá? Mas até assim, pela lei, eu entendo que a cobrança que institui esse projeto de lei, que é só um preço público, em questão dos aterros sanitários que são licenciados pela prefeitura, eu acredito que não se enquadra nessa exigência que eles estão falando aqui. Até é isso que eu estou falando. porque Esse a gente projeto não vai dar um questionou... start para outras situações, entendeu? Hã? A única cobrança que ele institui é esse preço público Em cima dos pela resíduos. utilização Mas do eu falo aterro assim, da ó, prefeitura. Não falta isso para ele, Descarte. por exemplo, fazer algo com a água, não? Não tem algo- nada relacionado com a água. Acho que entendeu o que eu Entendi. quero dizer, né? De Entendi. repente ele não pode regulamentar algo em cima da água ou tarifa, alguma coisa, Nada. porque não tem essa lei aprovada. De repente, com a lei aprovada, ele pode fazer algo por conta, né? Na realidade, esse questionamento está dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico, né? Não é Então. nesse projeto. Especificamente da Da água. agência reguladora, tudo mais, mas fala assim, não, não- esse projeto ele não precisa trata regulamentar. Se disso. ele for fazer algo, ele tem que mandar para Isso, cá, aqui né? só trata da gestão dos resíduos da construção civil e resíduos volumosos. Eu entendi. O projeto Tá. em si só trata disso. Eu quero dizer assim, ele não precisa, ele não fez algo além porque falta isso para ser aprovado, não. É isso que eu quero dizer. O Devani lá, parece que ele quer falar alguma coisa. Devaneir, quer se manifestar? Pessoal, mais alguém para se manifestar? Ninguém? Falar alguma coisa, Se o Guido? pessoal tiver, quem já teve contato com o projeto, já quiser explanar alguma ideia que teve para somar, ou se não, dá para a próxima audiência pública, deixar para a próxima, para manifestar, né? Não, vai sim. Então,
essa questão técnica de como que vai, até a questão operacional, teria que vir o técnico, a pessoa da prefeitura Por para isso a poder... importância do representante, né? Sim, claro. Do Departamento de Meio a Ambiente, verdade para é que uma venha só, aqui né? e possa trazer as Na informações. verdade, né? é uma falta de respeito com a cidade, com essa casa, com a população, com as pessoas interessadas que estão regulamentando algo para eles que trabalham diretamente com isso sem ser avisado. Eu comuniquei alguns, inclusive, né, até com o Thiago sobre o horário, pessoal. Então, assim, a gente vê que não há não há uma contrapartida, né, por parte do executivo. Ele quer só impor a lei, só quer regulamentar e pronto. Tem que ter o compromisso, tem que vir aqui explicar. É uma pergunta que já é uma parte técnica, o pessoal que tem que, né, oferecer isso, né, até o nosso advogado já manifestou aqui também, então acho que é incabível, né, ter uma audiência pública com o executivo faltante numa parte dessa, não tem? Lembrando que estamos aqui para poder somar de coração. Com certeza. Para melhorar. Vocês não fazem ideia da importância dessa lei. Isso, por isso que Não é só Serrana. Está participando desse. Todos os municípios estão instituindo a toque de caixa, Tiago, o PGR municipal. Para quê? De olho na cobrança da gestão de resíduos, não é só Serrana. Jardinópolis, Jabuticaba, todo mundo, mas só que tem prazo para isso. Mas não pode ser assim, tem que ser discutido. Tem que ser É discutido. de suma importância, é para futuras gerações. Cadê o conceito? Qual que é a finalidade do meio ambiente? Não onde nós moramos. No meio ambiente, seja natural, artificial, cultural, é o meio ambiente. para cortar a árvore só dá um papelzinho lá e vai lá e Não arranca a é só árvore. Serrana, isso aqui é geral. Os PGR tem que ser homologado pela Casa de Lei, ouvir o povo. Preocupado com o meio ambiente eu não vejo não, Pois porque é. só arrancou a árvore até hoje, só. Pois é. Só isso. E assim como a nossa procuradora está à disposição, teria que vir alguém à disposição também para explanar o lado do executivo. porque Inclusive, nosso só para legislativo ficar está- claro, acho que a doutora já manifestou, o presidente também, a mesa, que foi oficiado, que foi comunicado, né, doutora? Sim, foi convidado, convidado foi por meio de informado ofício. que haveria audiência pública, inclusive solicitando uma presença do pessoal da parte técnica para poder explicar o projeto. Na minha avenida passou um carro 2 vezes, só eu vi 2 vezes. E ontem eu não estava, ontem eu estava para São Paulo, mas antes de ontem passou 2 vezes. Não, novamente, aqui a questão não é a publicidade do ato, doutora. Longe disso, cumprir o requisito. É o representante mesmo. Então, como é que a gente for falar aqui, que eu perguntei para o Nobre, presidente, negócio técnico, perguntei para o nosso também colega de Não, vai ficar vago, fica unilateral, né? Não tem... Precisamos realmente somar, é de suma importância. A gente gostaria que tivesse no radar do nosso, não só do nosso, mas de todos os executivos da nossa região. O meio ambiente é muito importante. Onde a gente vive, ganha fonte muitos aqui, ó, questão do resíduo. E tem que ter uma taxa, tem que ser dívida, tem que ser igual para todos. E realmente o resíduo tem dono. Só para esclarecer, que foi perguntado a respeito do ecoponto, aqui no projeto de lei, ele fala que o ecoponto vai ser um lugar público para ser destinado a resíduos da construção civil e outros resíduos, como pneu, madeira, mas tem um limite de 1 metro cúbico diário. Agora, como vai ser feito isso, quem vai fiscalizar, onde vai ficar, se vai ser prestado esse serviço pela prefeitura ou terceirizado, isso a gente não tem a informação no projeto. Por isso, também a necessidade de um representante do Executivo aqui. Eu e a Gláucia, no ano passado, fomos visitar a cidade de Sertãozinho, onde tem 16 ecopontos esparramados na cidade. E, pelo que eu percebi, eles queriam copiar a cidade de Sertãozinho. O que é? Lá é um terreno normal, com pequena casinha onde fica uma pessoa, um funcionário ali, o dia todo. E lá no fundo tem as 4 ou 5 dessas caçambas normal, rebaixado o solo, que elas ficam quase reto com o solo. Que você vem de ré com um carro, então vamos falar de no máximo 1 metro cúbico, né? Então você vem com seu lixo no seu carro, com carriola, só chega e despeja. E se deixar ela em pé, que ela é alta, às vezes corre o risco das pessoas colocarem ao lado dela, né? Às vezes não tem nem condições, não tem força para colocar dentro. Então, eu percebi que eles estão querendo copiar lá. Entendeu? É um local onde tem uma pessoa o dia todo tomando conta. Como eu falei, é fácil o acesso de jogar o lixo ali dentro. E uma caçamba para cada espécie de lixo. Para madeira, para entulho, eletrodoméstico, é tudo separadinho. E
Atrás de cada caçamba também está escrito lá a finalidade de cada caçamba daquela. É bem organizadinho, a gente gostou. Então, foi falado em fazer 6 em Serrana. Que tem que ter o terreno, né? Um terreno para cada ecoponto. É que o projeto, além do ecoponto, ele é bem abrangente, né, doutora? É multa, né, cobrança de taxa também para o pessoal que dá caçamba, então regulamenta muita coisa aí. Tiagão, se puder vir aqui no microfone. Em dezembro de 2021, a prefeitura ela soltou um edital de licitação para referência de resíduos sólidos de construção civil, volumosos, né? Essa licitação está parada judicialmente, né? Mas nessa licitação ela se equipara, ela tinha 3 pontos dentro da cidade que o ganhador da licitação, tanto da parte de caçamba ou da empresa que se receberia o resíduo, a parte de quem ganhou da caçamba, ela teria a disposição de colocar 5 caçambas em 3 destinações determinadas pelo municipal. Então seriam 3 pontos na cidade, que já era iniciativa de um projeto de ecoponto, tá? Então, mas aí seriam eles só a destinação das caçambas pela empresa, e quem seria o responsável pelo ponto é o município, a prefeitura. Então houve um direcionamento já numa situação, mas até então ela está parada, essa licitação, já há 1 ano e meio aí, eu imagino, e não deu andamento para que se prosseguisse com essa situação da parte do resíduo sólido. Então deve ter ficado nula já, né? Já foi nula. Parou, então acho que não deu andamento. E barrada judicialmente, é isso? Judicialmente ela foi parada. Ela está ainda em andamento. Ela está em andamento. Não, assim, se for judicial, ela pode ser que só suspende. Isso, ela está ainda em aberto, não foi ainda finalizada. Mas está na mão, acho que, do juiz para embargo, alguma coisa. Deve ter tido alguma representação. Isso. Uma representação. Deve ter julgado. Isso, com relação ao resíduo, assim. Já... mas é bom, é uma informação a mais, né? Eu, particularmente, não tinha esse conhecimento aí. Eu tenho processo, se quiser. Eu tenho processo. Ela está bloqueada essa licitação. Eu sei, eu tenho processo. Contra a licitação. Mas o que era essa licitação? O que seria? Era uma empresa... Não, na verdade, essa Por que que foi licitação ela embargada? não foi homologada. Então, por exemplo, tudo que aconteceu nessa licitação... Ela houve, mas não foi homologada. Ela não foi homologada. Por quê? Porque tinha vários quesitos ali que não abrangia o que estava expondo. Então, tipo assim, a empresa em si, o certame em si ele não foi concluído. Mas ele, de acordo com o que o Thiago está falando, é um pouco mais extenso em relação a essas informações, mas depois a gente conversa no particular. Depois a gente vai na prefeitura e pode concluir isso também. Pelo que, no entendimento que eu tive, que nós participamos dessa licitação, porque nós temos um aterro licenciado para estar recebendo. Então a gente participou da licitação para estar concorrendo a estar recebendo os materiais da cidade. Houve, no total, 10 empresas participantes, tanto empresas para recebimento do material como de caçambas. A nossa empresa, ela foi a primeira que deu o menor valor para recebimento de material. Na parte de caçamba, nós fomos o segundo. Diante de toda a ocorrência da licitação, houve alguns entraves com relação à documentação de algumas empresas. Então, foram sendo eliminadas as empresas, mas assim foram entrando com recurso para sendo reanalisado, né? E num determinado recurso, que foi de uma empresa de Sertãozinho, foi a nossa empresa ainda que entrou com o recurso, tá? Que a gente não achou o correto do modo que eles estavam limitando essa situação. Até porque a nossa empresa tinha dado um valor de 1 milhão a menos do que elas. Né?
Então era um valor muito alto da situação, então a gente resolveu entrar até por questão de valores e por questão da municipalidade. A gente falou, alguma coisa está sendo errada, então acho que tem que ser uma análise mais apura da situação, resolver, ver os fatos mesmo e sendo. Então isso que a gente entrou com um recurso e hoje, até hoje ela está parada e não deu andamento. Eles que tinham vencido. Isso. Aí vocês entraram Não. Nós tínhamos. Manifestou. Mas essa decisão é liminar ou definitiva? Liminar. Então, o processo ainda está Tá andando, liminar. é liminar, então não é definitivo. Perfeito. Mais alguém? Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente audiência pública, da qual será lavrada e assinada a respectiva ata. Boa noite a todos. Eu já fiz a solicitação de retificação, né? Retificação não, de ratificação em relação a um novo ofício para a prefeitura. A data, eu creio que uma data razoável seja de no mínimo uns 15 dias, né, doutora? Prejudicada.